Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje vamos desenterrar ele, o mais temido, o final de Game of Thrones. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e há uma besta em cada homem e ele desperta quando você põe uma espada na sua mão. Eu sou o Osmio e não lute no norte ou no sul. Lute toda a batalha em todo lugar, na sua mente. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Mas, antes, meu caro Franço, de falarmos do temido, o polêmico final de Game of Thrones e, consequentemente, das últimas 4 temporadas, da temporada 5 à temporada 8, falaremos sobre o nosso programa anterior, que quebrou essa sequência de assuntos sobre matança e conspiração, que foi a série de Jurassic World, Acampamento Jurássico. Exatamente. Então, se você quiser os seus comentários lidos aqui nesse programa e nos muitos outros que virão, não esquece de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais, nossas DMs, @Seriestow no Twitter ou no Instagram, ou ainda nos comentários desse vídeo que está disponível lá no YouTube Seriestowcast, então pode comentar normalmente, ou ainda por e-mail seriestow@gmail.com. Pode comentar sobre qualquer coisa, mas se for sobre o tema do último programa, melhor ainda. E o Nicole Baby assim o fez, mandou um comentário no nosso podcast sobre, né, no YouTube. Lá no YouTube ela comentou? Exato. E ela já participou várias vezes aqui do podcast, né? Inclusive é uma fã de Jurassic, está fazendo cobertura lá no Instagram. Mas o que ela disse? Fiquei chocada com o novo casal. Também, mais amamos. Eu não acho infantil, né? Que a gente comentou como uma cena infantil. Ainda essa temporada teve uma cena mais triste, na minha opinião. E o crush novo teve beijo antes que o primeiro casal. E nem tinha... Isso é verdade. E ela disse que deixam aberto no final. Você acha que deixa aberto? Assim, eu acho que se a pessoa não assistiu os outros filmes, meio que, o que está acontecendo? Mas se você assistiu os outros filmes, eu acho que não, assim. Ainda mais depois desse último que meio que dá um final Rei Leão, né? O Ciclo do Sem Fim, quem os guiará, tudo na paz. Na paz, não sei, né? Vamos ver. Mas eu acho que é um final fechado. Mas se eles quiserem, dá pra explorar, né? Se depois. Não acho que vai ser o caso. Eu, sinceramente, acho que a franquia merece descansar. Comentei isso durante o podcast, mantenho minha opinião. Apesar da série ser muito boa, quando uma coisa é boa, tá no seu auge, há um risco muito grande do que você fizer depois ser uma colina pra baixo, uma descida. E olha que nem tá no auge. Exatamente, que a primeira temporada, eu acho, ela desceu um pouco, mas desceu com classe. Mas a franquia nem tá a franquia, no caso, não tá no auge. A franquia, pô, não tá muito tempo, né? 20 anos até fazer alguma coisa. Exato. E olha lá. Então, pelos próximos 20 anos não iremos falar de Jurassic aqui no canal. Mentira, temos ainda comentários do Twitter, né? Então temos comentários do Twitter. Qual foi? Mas você acha que vai ser 20 anos? Daqui uns 5 anos a Universal já vem com alguma coisa. Não, é que... Uma série, live action. Eu esperaria. Eu também esperaria. Vai ser uns 5 anos. Mas temos aqui o comentário de Crococláudio, @MQS_Bruno, que disse sobre o Jurassic World Acampamento Jurássico. Acabei Jurassic World Acampamento Jurássico. Lembro que quando li que iriam lançar essa série, eu achei que iriam estragar todos os outros filmes e não iria passar da primeira temporada. Paguei a língua. Essa é uma das melhores séries que eu já vi. Cheia de referências que deixa você todo nostálgico. Se tem algo que me deixou encantada foi essa série. Todo mundo deveria assistir. Olha, grande recomendação aqui. Fico feliz que você gostou bastante. Porque se não é pra causar paixão, pra que faz, né, série, então? Exatamente. Fico feliz que você gostou. A gente também gostou. E as pessoas deviam dar mais valor. Sim. Mais do que o filme que vai chegar em $1 bilhão daqui a pouco, né? Surpreendente, né, cara? Comentando sobre isso, Noel, @3Stebeland, disse: tava sem expectativa nenhuma e fui surpreendido nessa conclusão de Jurassic World, Acampamento Jurássico. Ele coloca aqui 2 imagens, que eu adoro esses memes de imagens. Ele diz o seguinte: eu sei que sempre falando fica um pouco mais sem graça, mas vou tentar simplificar. Na primeira imagem, nós temos o pôster de Jurassic World Domínio. Prometeu tudo, entregou nada. E do lado, Acampamento Jurássico. Prometeu nada, entregou tudo. E essa é a melhor Isso é verdade. Né? Sim. Porque a série era despretensiosa, apesar de um pouco farofeira às vezes. E é excelente. Se um filme de Jurassic World, eu acho que de 2015, é pau a pau. Mas se os outros dois tivessem tido o nível dessa série, teriam sido senhores filmes. Seria, né? Porque é uma trama muito mais adulta, né? Nessa animação pra crianças do que os filmes. Muito mais bem feita. Muito mais coerente, né? Sim, exatamente. Absurdos. Mas, meu caro Franz, já que estamos falando de coerência, vamos agora falar de incoerência? Vamos.
E sim, senhoras e senhores, estamos aqui, juntos e Shalom Now, dessa vez, para continuarmos uma conversa, para continuarmos um debate. Agora, talvez não tão feliz, porque falaremos, exato, da 5ª à 8ª temporada de Game of Thrones. Na verdade, Franço? Exatamente. Então, nós já fizemos sobre a 1ª até a 4ª temporada. O link tá aqui na descrição, se você está assistindo no YouTube, e também está aqui na aba abaixo do vídeo, se você está nas plataformas de áudio. Então, vai lá acompanhar, porque lá a gente elogia, fala o que a gente se apaixonou pela série. Então, lá tem muito disso. Que aqui vai ter muito, tacando pau, tacando hate, né, nessas temporadas que são muito questionáveis, né? Inclusive, eu gostaria de já iniciar o debate aqui para falar o seguinte. É muito legal falar sobre aqueles acontecimentos bizarros e que não fazem nenhum sentido, sim, eventos, né? Iremos falar sobre. Mas o que eu quero pontuar no podcast é que o problema, eu acredito, dessas temporadas seja a falta de planejamento de história e a falta de... uma base. Não, nem a falta de coerência, a falta de você realmente saber qual é o objetivo da sua história. Você continuar uma história tentando prever o final, né? Porque... não fazer algo largado. Exato. Então parece que foi feito, cada temporada foi sendo escrita e realmente não sabia o que iria acontecer. Então, sim, assim, realmente tem eventos que a gente vai falar, tipo, pontos específicos da trama que são ruins. Mas eu acho que o principal problema é o planejamento dos arcos dos personagens e do, sim, arco da própria série em si, que eu acho que aí é o principal problema. Eu concordo muito com você, França. Eu acho que um podcast passado a gente falou muito sobre os livros, né? Eu acho que aqui essa conversa meio que se encerra um pouco porque, né, o material base está acabando, essa é a verdade. Sim. Mas eu acho que mesmo sem os livros, só com os insights que o Martin deu pro futuro da série, os produtores, showrunners, roteiristas poderiam ter feito um bom trabalho. Mas essas temporadas mostram que os D&D, como eles mesmos vão se orgulhar depois, não tinham preparo. Não. Souberam adaptar muito bem, isso é um fato, mas a soberba impediu que eles deixassem o ego de lado pelo bem da série, né, pelo bem da marca. Porque se eles tivessem, por exemplo, permitido outras pessoas que já trabalharam profissionalmente há muito mais tempo do que eles, permitido outros roteiristas, quem sabe um novo showrunner junto deles, uma equipe nova, né? Mas não, eles fecharam aquele clubinho onde pouquíssimas pessoas podiam dirigir, podiam opinar, podiam roteirizar, e eles eram os manda-chuvas ali em cima de tudo. Então, quando era hora de algo novo, que eles não tinham a base, e talvez as pessoas que estavam junto com eles até soubessem, tanto que o Sapochnik agora vai ser showrunner de House of the Dragon, mas não tinham voz ativa pra agir, aí não tinha muito o que fazer, né? E nesse sentido, Game of Thrones, principalmente acho que a partir da 5ª temporada, nós podemos dizer que virou a maior série que a televisão já viu. Sim, né? A 5ª foi o auge da popularidade. Assim, cresceu mais, é claro, mas... cresceu, né? 2015... começou, né, a ser o que era. E eu imagino que deve ter sido muito difícil para os D&D acumular tudo isso. Eles que não tinham uma base antes, chegaram com uma série que tinha uma promessa, mas ainda era muito pequena nas suas primeiras 4 temporadas. Sim. O primeiro piloto foi dispensado, que era terrível, falam. Falam que era terrível. O próprio criador de Chernobyl disse isso depois, né? E que agora é de The Last of Us. Mas eu acho que deve ter sido muito difícil para eles depois. Porque controlar uma série do tamanho de Game of Thrones, que tem... a gente vai comentar sobre isso. Tem núcleos em várias partes desse mundo de Westeros. Você tem, sim, vários personagens, vários atores, tem que segurar um orçamento milionário. O orçamento milionário, a exigência dos fãs. O Martin, que é complicado também porque ele deu, pelo que a gente sabe, apenas os pontos e não como chegar lá. O Martin contou 3 coisas que eles comentaram. A morte da Shireen Baratheon, o Hodor, e eu acho que o Jon ser um Targaryen. Foram esses pontos que o Martin deu e talvez o final em si sobre o Bran, no máximo. O restante eles fizeram. Então, além dos finais dos personagens, né, que o Martin pode ter dado também, eles tiveram que fazer. E a soberba, que nem o Otto falou, sim, ocasionou isso. Papai, não está com frio? Não. O que está lendo? A Dança dos Dragões. É sobre o quê? É a história sobre a luta entre Rhaenyra Targaryen e seu meio-irmão Aegon, pelo controle dos 7 reinos. Os dois achavam que mereciam um trono de ferro. Quando o povo começou a ficar de um lado ou do outro, a luta deles dividiu os reinos em 2 partes. Irmãos enfrentaram irmãos. Dragões enfrentaram dragões. Quando tudo acabou, milhares estavam mortos. E também foi um desastre para os Targaryens. Eles nunca se recuperaram. A Dança dos Dragões? Por que é uma dança? É assim que eles chamam. Não faz muito sentido. Eu acho poético. Se tivesse que escolher entre Rhaenyra e Aegon, quem escolheria? Não escolheria nenhum. São essas escolhas que tornam tudo tão horrível.
Mas às vezes uma pessoa tem que escolher. Às vezes, o mundo a obriga a isso. Se um homem sabe o que ele é e permanece fiel a si mesmo, a escolha não é uma escolha. Ele tem que cumprir o seu destino e se tornar quem ele nasceu para ser, embora ele possa odiar isso. Tudo bem, papai. Você nem sabe do que eu estou falando. Isso não importa. Eu quero ajudá-lo. Posso ajudar de alguma forma? Pode sim. Ótimo, então eu quero. Sou a princesa Shrin da Casa Baratheon. E sou sua filha. Me perdoe. Quinta temporada. O engraçado, Francis, que muita gente que assistiu a série não vê muitos dos problemas que nós vamos comentar. Nós somos uns fãs um pouco mais hardcore, me permito dizer isso. Então a gente critica, né? Vê algumas coisas, mas muita gente não acha a temporada ruim. Pelo contrário, acha que a série só desgringolou pra 7ª. Vamos chegar lá. For the Watch. Então, quinta temporada a gente tem muitos núcleos. Acho que é a temporada que nós temos personagens mais espalhados, assim, né? Porque temos o núcleo do norte, com mais gente do que nunca, com Stannis na muralha agora, né? Temos a Sansa no vale, temos o Jaime que vai pra Dorne, não sei porquê, mas enfim. Temos a Cersei nas suas tramas urbanas de sempre. E agora o Tyrion, que fugiu, né? Após assassinar o pai, é guiado por Varys, que revela estar conspirando pelos Targaryen, em direção a Daenerys, que cada vez mais perdida lá em Meereen, né? Exatamente. E isso é derivado Importante, do Francis, livro, né? que a gente não comentou sobre um personagem no último podcast. Desculpa te interromper, eu tenho que comentar. A gente não falou da Arya Stark, que fugiu de Harrenhal, Não falamos da... sobreviveu com um cão. O cão, entre aspas, morre quando ele brigou com a Brienne. E ela tá lá em Bravos, Correto. treinando pra ser Assassin's Creed. Então, é a temporada mais dispersa de todas, assim, cada um de um lado. For the Watch. E nós temos essa quinta temporada, muitas coisas acontecendo, mas eu me lembro que me lembro não que eu tava assistindo na época, mas quando eu, pelo menos as divulgações da época, muito era baseado fortemente ali nessa nova casa que iria chegar, que é a casa do Oberyn, que tinha feito muito sucesso, a casa Martell, representada pelo Sol, e que eles moveram o Jaime, né, porque pensando sobre o Jaime, isso até o final da série, nós vemos que ele perdeu o propósito depois da terceira temporada. Sim. Então, ele foi sendo jogado para várias tramas. Na sexta temporada ele vai lá pra Corre Hill, e nessa temporada ele vai aqui para os Martell realmente se aparecerem e fazerem nada. Como eu falei no último podcast, Dorne me dá uma dor no coração, rapaz. Porque nos livros, gente, se você não leu, se você leu, seja feliz e se junte a nós sonhando com o 6º livro. Mas, nos livros, tem toda uma trama porque os Lannisters enviam, né, depois que o Oberyn morre, junto com o corpo dele, a cabeça do Montanha, falando que mataram o Montanha, que é mentira, né? E tem toda a questão da princesa Arianne conspirando pra coroar a Myrcella Baratheon, que está lá em Dorne, como rainha, pra ferrar os Lannisters. Porque, tipo, a Cersei vai lutar por quem? Vai lutar pelo filho ou pela filha? Mas aí, se ela defender a linhagem do filho, ela nega a ela mesma pra Casterly Rock. E meio que o castelo passaria pro Tyrion, que era um criminoso, mas enfim, até surge um plano do Doran querer usar o Tyrion. Aí tem toda uma conspiração, fugindo com a Myrcella. Aí o Doran revela a conspiração com o Varys. Olha, é tudo muito bom. E foi reduzido a uma coisa tão ridícula. Mas eu acho importante aqui falar, que muita gente fala, não precisa ser igual aos livros. Realmente, não precisa. Não tem nenhuma cláusula que fala que precisa ser igual. Mas então vamos analisar o núcleo de Dorne por Dorne da série. Vamos esquecer o Dorne. Exatamente. Dorne na série em si, a trama que eles nos apresentaram, a família que eles nos apresentaram, não faz sentido. Pô, parece que é um episódio de Trapalhões, cara. Né? Então nós temos um plano ali que vai... Isso entrando um pouco no começo da sexta temporada, a gente tem a Ellaria Sand, que é uma pessoa que desde o começo fala que quer vingar a família, e a forma que ela vinga a família é matando a própria família. Exatamente. Ela quer vingar o Oberyn Martell, ela acabou com a casa Martell. Qual é o sentido? Não, e assim, eu nem quero entrar no detalhe que Game of Thrones sempre foi assim. Praticamente. As lutas ridículas em Dorne. Tem uma cena de luta da Serpente de Areia? As grandes guerreiras, Serpente de Areia. Como todo grande guerreiro de Game of Thrones, é uma mentira. A mulher tá girando o chicote sozinha. Não tá enfrentando ninguém. A mulher tá girando o chicote. Meme, né? Não, é muito engraçado, né? Não, e você lembra do Ero Rotar? Nossa. O grande guarda Ero Rotar? Leva uma faquinha nas costas e morre. Lembrando que o Jon Snow tomou 49 facadas na barriga e ficou de pé. O Ero Rotar levou nas costas uma faquinha de pão e ficou morreu. Não, é muito ruim. Aquele Doran prepotente, o cara quer ficar na cadeira e é isso.
Ah, que tristeza. Mataram meus irmãos e vida Não tem complexidade nenhuma, né? Não, sério. O que o Jaime foi fazer lá pra começar, né? Nada, né? Ele só foi lá pra ver a filha dele morrer, que é o final da 5ª temporada. A filha dele que morreu, ele realmente não causou em nada. Porque, assim, morre no final. A missão era bem liberal, né? Que ela descobre que o tio era pai, aí realmente tudo bem. Aceita, né? Ela aceita. Ah, que bom. Uma boa pessoa, né? No final de tudo. Mas, assim, além da vingança que a Cersei faria contra a Ellaria lá na 7ª temporada, sim. Esse núcleo de Dorne foi muito irrelevante, né? Porque nem a Daenerys podia aproveitar as tropas de Dorne. Exatamente, era o ponto que eu ia puxar. Porque se pelo menos... Olha, esses personagens dentro da série, eles são irrelevantes. Beleza. É uma maneira bem deturpada de pensar a trama. Mas eles vão servir como exércitos pra Daenerys. Nem servir. Exato, porque Dorne, eu não sei como que funciona. O Euron Greyjoy se teletransporta e destrói a frota dornesa inteira. Ou seja, por que serviu Dorne? Não é nada. Não, sério, é triste. É triste olhar porque é um reino tão maneiro. É o reino mais diferente de Westeros. Promete tanto, mas não entrega nada, cara. For the Watch. Mas sabe uma casa que eu amo, que também foi muito desvalorizada? Qual? A casa Tyrell. Porque vamos lá, 5ª temporada. Até que ela tava bem nessa temporada. Não, assim, eu acho que no sentido ela faz coisas legais, mas a trama dela vai a nada, né? Vamos pensar. Sim. Pô, isso vale pra quase todas as casas secundárias, né? O que importa é Daenerys, Stark e Lannister. Porque nós temos ali na 5ª temporada o Alto Pardal, daqui a pouco a gente fala da Cersei, mas vocês deixaram isso, prendeu a casa Tyrell, prendeu a Marjorie. Personagem excelente, Alto Pardal, inclusive. Vamos falar sobre. Eu tenho coisas a falar sobre isso também, controverso. Ih, rapaz, mas prossiga. Prendeu a Marjorie, prendeu Louras por ser homossexual, que é uma trama que eu acho bem paralela em GOT, na verdade. Muito estranho, né? Um alt-tab do caramba. Aí depois, isso tudo é mais ou menos pra você gerar a vingança da Cersei e ela destruir isso e motivar a Olenna pra ela ir pro lado dos Targaryen. E é o mesmo problema. Os Tyrells não ajudam em nada. Os Tyrells ajudaram a pagar a dívida do Robert Baratheon. A única importância dos Tyrells nessas temporadas, se você perceber objetivamente, é fazer o Jaime duvidar mais da Cersei, porque é o discurso da Olenna. Então, a casa inteira serviu pra isso que, lembrando, o Jaime já tinha motivos pra duvidar da Cersei antes. Exatamente. O Jaime Lannister tá em outra brincadeira nessa altura da história nos livros. Mas o cara já tá duvidando da Cersei. A Cersei manda ele voltar pra King's Landing no final do 5º livro e, pelo visto, ele não vai voltar. Não vai voltar. E a casa Tyrell é uma casa, sério. Vocês podem pra analisar. Ela era a 2ª casa mais poderosa de Westeros nessa altura da brincadeira. E o cara, o emperrapado do Alto Pardal, acabou com a casa Tyrell. Acabou em um movimento. E depois, eles que tinham todas as tropas lá, é assim, Pingote. Eu até entendo. Eu não entendo, mas eu imagino que deve ter sido complicado pensar isso. Sim. Como você entregar na série que tem várias famílias adjacentes e que se você não mata só os personagens principais, a família não morre? Eu acho que deve ter sido complicado, mas eles fizeram pela pior maneira, que é você tomar o castelo, a região morre. É basicamente isso que eles falam, né? Não, e o problema é que... Pra onde foi o exército deles? Morre todo mundo. Mas pra onde foi o exército dos Tyrell? Sabe, é um mistério muito curioso. Parece que, sei lá, o pessoal mudou de bandeira, aí pôs o símbolo Lannister. Aí, somos todos Lannisters agora. Porque assim, parece um assunto chato, mas é você segurar o poder. Porque uma hora a série fala, olha, os Lannisters estão tão ruins que eles têm que saquear a casa da Tyrell, que o ouro secou. Tamo endividado, tamo acabado. A Cersei tinha medo do Stannis, que era um coitado. Aí, de repente, eles estão puxando a carne seca. E os inimigos deles não tem mais nada. Os Tullys não tem nada. Os Tyrell não tem nada. Os Martell não tem nada. Isso é legal. Então a série não se respeita. Esse é o ponto. A gente vai falar disso lá pra frente, que piora. Com a Daenerys no final, os exércitos infinitos, ou a Cersei também. Mas desde esse momento, não tem regra, né? As regras acabaram. Mas tá, enquanto a gente assistia a série, eu e Osmo criamos a expressão, né? Que é parir gente da Terra. Sim. Porque a Cersei, ela faz isso praticamente a cada episódio. Porque acaba todos, no final a Daenerys também vai aprender esse truque aí. Mas, a Cersei, ela morre todo mundo. Aí de repente volta todo mundo. Morre todo mundo, volta. O que aconteceu, né? Então, parece que é o War. Aí os Lannisters são os primeiros jogadores, vira a rodada primeiro e eles recrutam primeiro. Exato, né? Ou, tipo assim, tem muita gente lá escondida em Rochedo Caster, eles ficam só tirando gente do bueiro lá. Em vez de sair ouro, sai gente. É isso. Essa é a riqueza deles, o povo. For the Watch.
Mas vamos terminar direito, então, a rodada de injustiçados? Diga. Eu tenho que puxar aqui a última casa que eu acho que, inclusive, a casa meio que acaba nessa temporada, né? Junto com os Martel. Pode é a minha casa favorita. E foi reduzida a uma coisa tão triste. Casa Baratheon, né? Que eu acho que esse é o maior exemplo de nonsense. Porque estava lá Stannis, né? Ele vai à muralha, inclusive, meio que força a eleição do Jon Snow a patrulheiro. Vamos chamar mais o Jon Snow no futuro. É aquela coisa. Vamos tomar um Winterfell. Muito bom, né? Faz parte. Aí começa aquilo que nós comentamos, de que o norte não se lembra tão bem. Por quê? Chega um sujeito, inimigo do seu inimigo, e fala: venha comigo, vamos derrotá-lo. O que você faz? Nada! É o que o norte fez. Vê uma pessoa falando: vamos se vingar. O norte não fez nada. Tudo bem. E de repente, o cara tava no final da temporada lá com cavalaria e tudo mais. De repente, some tudo. Acabou o exército de Stannis, de repente. Os Bolton, não sei de onde tirar aquela galera toda, mas tudo bem. E o cara morre, mas sério, antes dele morrer, na verdade. Ele queima a filha! A filha! Ai. Sério, que ideia genial foi essa? Nos livros vai ser diferente, né? Porque o Stannis não leva a filha dele pra guerra. Ele não leva o Davos e ele leva a filha. Qual é o sentido? Sério. Eu vou e se eu não conseguir, eu vou morrer. Então eu mato a minha família junto. Que bela estrategista, hein? Olha, eu acho isso muito engraçado. Eu tô até rindo porque é muito divertido, né? Porque, assim, não tem lógica nenhuma, né? A coerência, ela tá jogada no lixo. Assim, que nem o Osmo já falou, não faz sentido para o personagem. Mas agora vamos pensar se faz sentido pra trama? Também não faz. Vamos. Porque, assim, nós temos essa grande ameaça. Tem o primeiro episódio do Stannis lá na muralha. É construído, ele matando lá o Mance Rayder. Matou. E a gente perdeu quanto tempo da série investindo nesse homem pra não dar em nada? Exato. Sério, se você pensa qual o impacto que o Stannis gerou na série inteira, defender a muralha. O personagem existe para matar o irmão e defender a muralha. Por que esse cara não faz mais nada? Por exemplo, Robb Stark era rei e morreu também. Ok, mas nós vimos um conteúdo a mais do Robb Stark. Foi uma consequência das ações dele. Há uma construção, mostra a influência dos Lannisters, eles vencendo a guerra e tudo mais. Mas o Stannis, ele mostra o quê? Afinal, o que ele traz pra essa série? Cortar o Stannis e deixar só a Melisandre. Vai mudar alguma coisa? Não. Olha, não. O que eu acho interessante, assim, vamos lá. Se você acha que, beleza, na série como um todo, ele teve destaque na segunda temporada. Então vamos pensar só como quinta, então. Como quinta também não faz sentido. Por quê? A Shireen, a morte dela, o que causou? Derreter gelo, já. Vai ver na esquina, né? Tem gente que teoriza que a morte dela, como é naquela história da Melisandre, o sangue de rei tem poder. Que a morte dela vai ressuscitar o Jon Snow dos livros. Mas e na série? Foi pra zoar o clima a tempo? Na série só deu uma mudança de clima. E no final deu toda a merda, porque o exército do Stannis, todo mundo foi embora, a esposa dele se matou, e no final ele morre de uma forma mais Assim, eu gosto da... Tenho que explicar bem. Eu gosto da cena específica da morte dele, porque eu acho que é um final legal para a Brienne, não para o personagem. Sim. Não o final da Brienne. E a Brienne deu um teletransporte bonito, né? Não, e nessa temporada, a Brienne realmente não faz nada. Ela só fica lá na torre esperando a Sansa de acender a vela, quando a Sansa acendeu a vela, não tava mais lá. Ai, foi sério. Engraçado. Você tem noção disso? A personagem fica a temporada inteira fazendo isso, não serve pra nada. Mas dito isso, eu gosto dela matar o Stannis. É uma resolução. Não, isso também acho que é bom. Né? Mas então... é um lucro inútil. For the watch. Então vamos falar dos personagens que estão ali do lado, que é Sansa e Theon, nessa temporada? Vamos. Polêmico, hein? Vamos falar de Mindinho, na verdade. Diga. A Lei dos Lord Homens. Baelish. Lei da Terra. Que o pessoal fala que é a Lei da Terra dos Homens. Não, mas não é isso. Antes fosse a Lei da Terra dos Homens. Lord Baelish, né, que fala que ama Sansa e tudo mais. Matou a Lady Lysa e tudo mais, né? Tá com a Sansa no Vale, a Chave do Norte. Que ideia sensacional ele tem na série. Vão entregar a última herdeira viva, que se tem notícia, do Ned Stark, para os inimigos do Ned Stark. O que eles vão me dar em troca por isso? Nada. Eu dei a Sansa de mão beijada pra nada. E depois, na sexta temporada, eles tentam justificar isso numa cena entre a Sansa e o Mindinho, que ele fala que ele não sabia que o Ramsay era do mal. Pô, gente... Eles mataram. Mas ele não amava ela? Que amor é esse? É aquela velha história. É fã ou é hater? Mas quem ganhou? Isso que eu me pergunto. Nada, né? Porque não vai pressão dos Lannisters no nome disso. Ele traiu eles logo depois, porque tem a cena que ele trai os Bolton pra Cersei. Então,
Sim, e depois ele trai os Bolton, porque ele ataca os Bolton no final da 6ª temporada. A gente não ganhou nada com isso. Na verdade, quem perdeu foi a Sansa. Mas voltando a essa história de que eles escreviam cada temporada e esqueciam o resto, porque no final da 4ª temporada a gente tem a Sansa toda de preto, toda badass. Sim. Aí nessa temporada, ela volta pro lugar de submissão. Não falando que, por exemplo, as mulheres se empoderam e elas não podem mais sofrer depois, etc. Mas narrativamente, você coloca a personagem pra fazer isso em um processo de crescimento, que ela tá aprendendo com o Mindinho, e depois você joga ela pro fundo do poço de novo. Exato. E os fãs ficaram muito revoltados, por quê? Vamos lá, chatos dos livros mais uma vez. Não é a Sansa que vai pra essa situação. Nos livros é uma falsa Arya Stark. Pegam a Jane Poole, a amiga da Sansa, lá da 1ª temporada, vestem ela como se fosse a Arya, como a Arya assumiu há muito tempo, ninguém sabe, e o Tywin, junto com os Bolton, casam ela com Ramsay. Ela que foge com Theon, e nos livros, quem captura ela depois? E o Theon é o Stannis, inclusive. Tanto que o Theon está preso com o Stannis, e a Arya Greyjoy está presa com o Stannis também. Tá todo mundo preso no meio do gelo, no terror. Mas a Sansa continua no Vale, porque o Mindinho planeja usá-la no Vale. Mas na série, como eles cortaram uma trama, ficou essa confusão. Exatamente, que não faz sentido, né? Então, é bizarro, porque isso está nos livros já lançados, né? Então eles tentam usar uma coisa que está nos livros, mas que não faz mais sentido na série. É que nem o George R. R. Martin falou do efeito borboleta. Tem coisas que não fazem sentido mais, porque as coisas divergiram. Tem muita coisa que eles tentam, tipo assim, o próprio Jaime indo pra Corre Hill. No livro faz sentido, mas você acha que na série, onde ele estava, faria? Não faria. Não faria. O final que dão pro Jaime nessa temporada é um final de vou embora, praticamente. Mas na próxima ele tá aí de novo servindo a Cersei. Então, exato. Eles vão costurando as coisas. Ele tem a surpresa. Exato. Manda o Jaime pra Dorne pra cortar, sei lá, os 4 personagens da trama. Gente com ponto de vista, inclusive. Manda a Sansa pro norte pra cortar os 3 personagens da trama. Mata o Stannis pra economizar a trama. Mas vai ficando uma coisa porca no caminho. For the watch. Mas eu digo isso, é um personagem que eu gosto dessa temporada, que eu acho que entregou ao personagem, entregou a atuação boa, é o Theon. Porque eu acho que esse processo dele se transformar em Fedor, e agora a Sansa estando lá, e isso sendo ali é muito problemático você colocar uma cena de estupro de uma mulher para fazer o personagem homem evoluir. Isso é altamente problemático. Mas pensando na trama como um todo do Theon, é um crescimento. E que é tipo Gollum de Game of Thrones. Assim, mas é um crescimento que eu acho interessante. E o ator era muito bom, né, nessa cena também. O Alfie Allen. A evolução do Theon talvez seja a melhor evolução, uma das melhores, na verdade. Acho que não teve um final estragado, na verdade, quem morreu. E eu acho que até o final, a trama dele é coerente. É coerente, que eu ia falar da Daenerys, mas o final dela... não, o final dela não vai ser nada coerente. Exato. E ver essa dualidade do Theon, ter esse arrependimento pelo que ele fez, ter essa questão do controle mental que o Ramsay faz, vendo a Sansa ali, né, que mesmo que ela não fale sobre, a presença dela já confronta ele sobre os acontecimentos, eu acho bem interessante, assim. E a maneira que é construída é muito boa, né? Ele tendo coragem de ajudar ela no final da temporada é algo muito interessante. E nos livros, mesmo, eu não sei o que vai acontecer, na verdade, né? Eu espero que não matem o Theon. Não que ele vai ter um final igual na série, mas o personagem, pra mim, ele foi uma adaptação. Ele e a Arya, nessa temporada, pra mim, estão excelentes. São os mais fiéis e são muito bons, assim, de acompanhar. Espero que o personagem continue na outra mídia também. E o Theon é legal porque o desenvolvimento dele não é pausado. Que nem o do Jaime, que teve um desenvolvimento super interessante. E não é pausado, porque no começo da 6ª, ele ajuda a Sansa, tudo. Aí ele vai lá para as Ilhas de Ferro, né? As Ilhas de Ferro é toda uma trama à parte, completamente incoerente. Mas o personagem do Theon, eu acho que se mantém, né? Ele vai lá buscar a Daenerys, né? E depois, na 7ª temporada, tem aquele momento que muita gente xingou ele até o fim, que quando ele pode salvar a Yara, ele vai lá e se taca na água. Ele não conseguia salvar, ia acabar morrendo, né? Então, eu achei super legal, e assim, é super coerente, né? E depois ele tem a conversa com o Jon, que eu acho que eles têm uma situação parecida, que eles são Stark, mas eles são, né, Greyjoy, e depois o Jon vai ter essa... Não vai ter, mas na época eles acharam que ele ia ter essa dualidade de Targaryen, Stark, né? Sim. Então, eu acho legal, e é um baita final o personagem lá na 8ª temporada, protegendo o Bran, que ele havia traído. Eu acho bonito. Não, inclusive, uma coisa que você salientou, que o personagem tem uma recaída, né? E dá pra ver quando uma coisa é bem escrita ou não, porque, por exemplo, a Sansa, ela também retrocede a uma situação que ela estava. Mas você nota o que é bem diferente uma recaída, e como isso é tratado, como é o caso do Theon, do que uma regressão, como é o caso da Sansa. Mesmo parecendo, são semelhantes, mas são diferentes, né? As abordagens são diferentes, os sentidos são diferentes, sai algo coerente,
o outro não. Eu digo que você foi cirúrgico nessa fala, viu? Adorei. Adorei. For the watch. Mas então, quer ir mais pro norte? Quer ir pra muralha? Mais pro norte. Jon Snow, eu gosto muito dele nos livros. A trama dele pra mim é muito boa. E finalmente ele acendeu a patrulha, né? E eu acho que na série também ficou bacana, apesar dos deslizes que tem. Mas além do final dele em si, acho que o grande brilho da temporada é do R'hllor, né? Episódio 8. Muito bom. Foi a grande batalha da temporada. É muito bem feito esse episódio. E isso a gente não vai... Mentira, isso a gente vai poder reclamar de Game of Thrones na oitava temporada. Mas a parte técnica, ela é muito boa. Isso não dá pra negar. E os D&D souberam fazer, as pessoas que trabalham com eles, etc. Esse episódio foi simplesmente muito, muito bom, né? Porque a gente vê o que vai ser um problema na oitava temporada, porque é construído uma ameaça que acaba em um episódio, mas nesse momento, vamos falar que a gente não conhece a oitava temporada. A gente imagina esses grandes vilões e a gente conhecendo eles. É demais, né? É incrível. Sim. E a primeira aparição do Rei da Noite lá. Ele não aparece na quarta, que ele congela o bebê do Craster? Ah, perdão, tô falando pouco. Mas a grande cena do Rei da Noite, por muito tempo, acho que é a mais icônica dele, na verdade, é quando ele ressuscita e o episódio termina sem trilha. Só você sentindo aquilo. E que acerto foi trazer do R'hllor nas câmeras, porque nos livros o Jon só manda os barcos. Os barcos do Stannis, inclusive. Ele só fala, posso mandar? O Stannis fala, usa essa merda pro que quiser. E na série o Jon vai. E que acerto foi esse, porque é genial. Precisava mostrar, né? No livro, sim, talvez a gente não precise de um antagonista claro, tipo um Rei da Noite. Mas acho que como é uma série, nós precisamos de algo visual, né? Pra saber, tipo, aquele ali é o líder dessa bagaça. Eu acho que é importante. Também Tudo acho. bem. E a trama do Jon nessa temporada, eu acho que poderia ter mais coisa, porque eu acho que ele meio que não faz nada, assim, meio de relevante nessa temporada. É que nos livros eles mostram um pouco mais da rotina de comando mesmo, assim. Tem umas tramas aí com a Melisandre, além, mas, né, quando simplificou, acabou cortando isso. Mas, assim, pelo menos eu não desgosto, porque eu acho que a combinação na morte do Jon Snow no final da temporada eu acho que não é incoerente pra série. Eu acho que poderia ser mais trabalhada, né, porque eles têm pouco espaço. O Jon, acho que ele aparece pouco nessa temporada, se eu não me engano. Aparece. Então, eu acho que poderia ser mais trabalhada, mas eu acho que não foi coerente. Eu acho que é uma morte que faz sentido. Ele não morre, né, mas eu acho que faz sentido ali naquele momento. Também acho. E a maior mensagem, né? Uma boa ação não vem sem perdão. O cara tentou fazer o melhor que pôde, resistiu à tentação lá que o Stannis fala, vem comigo que eu te faço Jon Stark. E se ele fosse, só vai dizer o Jon. Essa é outra história, Game of Thrones. Ele fala, não, meu juramento é esse, eu fico aqui. Fez tudo o que podia pra dar tudo certo. Mesmo assim, malandro foi lá e apunhalou ele. E o menininho que ele salvou, rapaz, foi lá e apunhalou ele. For the watch. Nossa. É isso aí. Maior mensagem que tem. For the watch. E, paralelamente, o Jon Snow morre no último episódio. E no último episódio a gente também tem uma grande resolução, que é a trama da... A resolução que iria ser resolvida na outra temporada, mas é uma conclusão pra trama da Cersei do Alto Pardal, por enquanto. Que foi o Walk of Shame. Que cena. E é uma ótima cena. Eu acho que, ao longo da temporada, não é o melhor dos núcleos. Eu acho que o problema do Alto Pardal poderia ser um personagem interessante, mas eu acho que ele fala muito em monólogos. Ele só fala monólogos. Ele gosta. O homem mas gosta também de bem monólogo, religioso. Mas eu acho que eles poderiam usar os monólogos. Tipo, porque eu me lembro que tinha na época que os monólogos deles se contradiziam. Então ficou meio que um furo de roteiro. Mas na época a gente achava que poderia ter alguma coisa ali. Porque ele falava que ele tinha ele falava uma coisa pra Marjorie e outra coisa pra Cersei, como ele tivesse duas origens. No final ele só tem duas origens mesmo e realmente não faz nenhum sentido. Mas eu acho que ele poderia ter usado o monólogo pra alguma coisa, né? Porque eram longos tempos de episódios que a gente ficava assistindo. Sim. Mas não, é interessante que a série construiu ele como um vilão, mas, assim, deu uma cara mais de vilão do que ele tem nos próprios livros, assim. E você sente raiva dele, apesar de ser a Cersei, né? Mas como ele também... uma burrice, né, pra criar ele. Sim, que ela que, se não fosse ela, tava tudo bem. E é estranho que... engraçado. Se voltando por que contra ela usou ela? esse artifício na série, né? Parece uma coisa meio estranha. Parece. Mas, olha, parece que eu até entendo esse. Porque, tipo, ela queria fazer isso, foi muito bom, né? Por isso que eu adoro a cena que o Alto Pardal fala, prende a Marjorie, e logo em seguida ele vira, prende a Cersei também. Aí alguém fala, what? Não, prende o Loras, depois prende a Marjorie. Aí depois prende a Cersei. Aí é muito da hora, né? Quando ele traz o Lancel, lembra do Lancel? Ah, é verdade. O primo? O homem trouxeram ele lá na primeira temporada.
Exato. Aí eu acho da hora, porque ela quebrando a cara. Eu gostei de ver esse momento. E assim, é um pouco mais coerente nos livros porque a questão religiosa é um pouco mais presente. O Stannis não é um merda que ele é aqui, então a Cersei usa, em primeiro momento, pra combater ele religiosamente, né? Uma coisa meio jihad, que já que ele segue a religião do fogo, né, da Melisandre, então tem essa questão, mas ela aproveita, vem aqui pra Diamante, investiga aquele fulano e se volta contra ela. E tem a Camélia da Penitência no final, Camélia da Vergonha, que é muito boa. A Lena Headey deveria ter ganhado um Emmy por essa cena. Por esse papel. Que é só a cabeça dela, você sabe, né? Mas é uma atuação de milhões ali. Porque ela tava grávida e usaram CGI, mas a atuação é boa. Nossa, ela deveria ter ganhado um Emmy por esse papel. Não ganhou, infelizmente. Principalmente pela quinta e pela sexta temporada. Eu acho que ela arrasa. Porque na sexta temporada, a Olenna taca na cara dela, que é muito bom também. Aí, assim, a trama política de Porto Real na sexta temporada é meio bizarra, né? Porque, assim, é Mas sabe que trama política é mais bizarra? Puxa, e mata no final. A da Daenerys, que é uma péssima administradora de Meereen. Nossa, e pior é que a trama não faz sentido e é ruim. Sim. E é chata. Eu acho ruim na série e nos livros. Ela é chata de acompanhar, né? Pelo menos o da Cersei, você tem aquela promessa, ela vai se vingar, e no final ela se vinga. E pra mim, eu já deixo isso bem claro aqui, que eu tô reclamando, mas o 10º episódio da sexta temporada é o meu preferido da série. No geral, sim, é o meu preferido da série. Eu acho esse episódio incrível. Tem a vingança da Cersei, tem o... O que mais você tem? Tem a Daenerys vindo pra Westeros. E o Jon como rei do norte. Ah, sim. Essa é a parte que eu não gosto tanto, mas as outras eu gosto bastante. Mas vamos avançar então, né, pra sexta temporada. Confesse. 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 Você gostou de me ver com fome. Gostou de me bater e me humilhar. Você não fez porque se importava com minha penitência. Você fez porque gostava. Eu entendo. Eu faço coisas porque eu gosto. Eu bebo porque eu gosto. Matei meu marido porque me livrar dele me faria bem. Foder com meu irmão é bom porque eu gosto de senti-lo dentro de mim. Eu minto sobre foder com meu irmão porque gosto de manter meu filho a salvo de hipócritas odiosos. Eu matei seu alto pardal. E todos os seus pardaizinhos. Todos os seus septões, todas suas septãs. Todos os seus soldados imundos. Porque eu gostei tanto de vê-los queimar. Gostei de imaginar o choque e a dor deles. Nenhum pensamento me agradou tanto assim. Até confessar pode ser agradável sob certa circunstância. Você sempre foi quieta. Eu disse que meu rosto seria a última coisa que veria antes de morrer, lembra? Ótimo. Estou feliz em ver seu rosto. Estou pronta para ver os deuses. O quê? Agora? Hoje? Você não vai morrer hoje. Você não vai morrer por um bom tempo. Sir Gregor. Este é Sir Gregor Clegane. Ele também é quieto. Seus deuses abandonaram você. Este é seu deus agora. Não! Não! Vergonha! 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 E aí? Então temos ali, né, o final da quinta, muita coisa aconteceu. Daenerys com os Dothraki, Cersei de volta ao Red Keep, Daenerys né? vai conquistar os Dothraki durante essa temporada, né? Exato, mas ela foi presa lá por eles no começo. Temos a morte de Stannis e o fim da Casa Baratheon, por enquanto. E a morte de Jon Snow, que quase como Jesus fica morreu 3 dias, mas são só 2 episódios. E aí, justamente, quem trai
Quem traz, não. Quem traz foi a patrulha. Quem traz ele novamente é a Melisandre, que fez por ele muito mais do que fez pelo Stannis, essa é a verdade. E ressuscita o Jon, que deixa o manto, né? Ele cumpriu até a morte. E agora, junto com os selvagens e com a Sansa que aparece, né? Inclusive o reencontro deles é incrível, vão partindo pelo norte pra conseguir ajuda dos nobres contra os Bolton. Exato. E voltando à narrativa de que ninguém se lembra de nada, todo mundo se alia aos Bolton, praticamente. É surpreendente, cara. Por 3 vezes tentaram ajudar o norte. Por 3 vezes o norte cuspiu nas pessoas que tentaram fazer isso. Olha, foi o Stannis, foi o Jon e foi a Daenerys. O norte se ferrasse. Por quê? Vai lá, todo mundo morreu. Aí, de repente, chega o quê? Eu não me lembro, era da casa Karstark que matou o Rickon. Ou da casa Umber, um dos dois. Acho que é da casa Umber que eles trazem o Rickon Stark. Isso. Mata o lobo dele. Aí, né, pra ferrar ainda mais, né? Porque o pessoal não se lembra de nada. Realmente todo mundo esqueceu. Aí tem o próprio Ramsay que mata o pai dele também. Não, o Ramsay tudo bem. Isso aí até eu compro. Isso eu também compro. Mas ninguém questiona, né? Mas tudo bem. Vamos passar aqui pro panel, né? Ele fala, nossos inimigos mataram. Que desculpinha, né? Que desculpinha. Aí foi, desde o começo, tava construindo esse embate. Ramsay versus Jon Snow. Sim. Né? A Batalha dos Bastardos. Né? E que episódio é a Batalha dos Bastardos, hein? Não, eu não sei o que dizer. É a melhor batalha que eu já vi. Assim, sabe, Vingadores, pode ser a batalha melhor, enfim. Né? É excelente. Sério, é perfeito, eu diria. Tem gigante, tem ação, tem suspense, tem morte, tem reviravolta, tem vingança, tem Game of Thrones. Dentro da sua história tem uma coerência. É a última grande batalha, sim, excelente, perfeita, ótima. Vai ter grandes batalhas depois, mas ambas têm alguns problemas, as últimas 2 grandes. Então, sério, nossa, é muito bom. Eu acho que esse episódio, ele é um marco televisivo, assim. Porque quando você assistiu, tirando a espada de borracha lá do Jon Snow, é muito bom. E o gigante burro, né? Que não sabe puxar, ele só bate assim nas lanças. Também. Mas ele é um episódio de fotografia maravilhosa, de coreografia muito bom, de ambientação muito bom. Ele tem diálogos muito bons também nesse episódio. Tem o diálogo, que eu lembro, do Jon Snow com a Melisandre, que ele fala sobre que se ele morresse, não era pra trazer ele de volta, que é bem legal. E ela faria, se meu senhor falou pra trazer, eu vou trazer. Mas esse senhor, né? Chamado roteiro. Também, né? Mas, tem a Sansa se vingando do Ramsay, né? Então, é muito bom. E você também vibrou quando o Littlefinger aparece com o Vale e com a Sansa? Eu lembro que eu tava tenso, assim, assistindo. Quando eu vi a bandeira dos Arryn e o Littlefinger apareceu, eu berrei, Mindinho! Sério, é um miserável, mas tem finalmente surgir alguém pra ajudar depois dessa Sansa humilhar o cara, com razão. O On Your Left. Sim, nossa, sério. A cena da cavalaria de Arryn chegando é muito boa, muito boa. E esse episódio entregou a aclamação, né? For the Watch. Se eu não me recordo, eu acho que esse episódio tem um pouco de Daenerys também. Eu acho que lá em Meereen, ela toma ali os barcos, etc. Só tem umas bobagens dessas, sempre assim. É porque essa trama é chata, né? Tem a trama lá da arena de luta de Meereen, que tem um CGI bem ruim dos dragões, inclusive. Nossa, é feio, é ruim. Mas eu acho que, agora falando da Daenerys, não falando de Meereen, a trama da Daenerys na 6ª temporada, ela é o auge da Daenerys depois da primeira, e que a gente não veria no final. Eu acho que é a segunda melhor aparição dela depois da primeira temporada, porque é ela voltando aos Dothraki, ela voltando às origens, né? E depois ela voltando em Meereen, tacando fogo no pessoal, que era o que ela deveria ter feito desde o começo. E ela não aprende a lição, né? Quando ela vai pra Westeros, ela esquece isso. Ela esquece de novo. Então, ela devia ter feito isso desde o começo. E, assim, na verdade, é tacar fogo estratégia. Também não é tacar fogo do povo. É você tacar fogo em um barquinho. Em um barquinho só, pra dar o medo, né? E você mata os líderes. Exato, mata os líderes. Não é queimar o povo da Daenerys. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas nesse começo fez sentido. E nesse episódio, nesse final ali da 5ª temporada ainda, nós tivemos um encontro da Daenerys e do Tyrion. Né? Também, que tem o discurso da roda, etc. Discurso que não faz muito sentido na minha opinião, mas é impactante de alguma forma. Exato. E a Daenerys é curioso, né, cara? Porque é uma personagem tão bom, mas esses dois podcasts fazem pensar como as tramas dela são ruins. Sério. Os núcleos dela sempre são uma coisa
totalmente aleatória, perdida. Assim, eu acho que é um pouco... destoa muito da Daenerys do restante, porque ela sofre pra caramba, isso é claro. Mas, em traços, parece que ela tem uma mamata, porque enquanto ela tá ganhando e perdendo cidade, Malandro tá lutando por um moinho de pedra na esquina, sabe? Ela só ganha. Exato, enquanto isso tem cara com... temos 100 pessoas, é o que tem pra hoje. E vamos pra guerra. Destoa um pouco e parece que deixa mais paralela ainda. Ela tá em outro mundo, fazendo outra brincadeira. A Cersei e o Tyrion conversando, sabe? Ela tá do outro lado do mundo, do outro lado do mar. Deixa pra lá. E eu sinto algumas vezes que a trama dela meio que deixa pra lá. Aí fica um sentimento de Daenerys, vambora. Deixa Exato, você fica... vai embora, mulher, vai embora. Exato. Porque a gente quer ver ela em Westeros, e é o que isso que a gente vê no final da sexta temporada. A mulher indo embora e entregando, assim, 1000 exércitos. No final não vão dar em nada, mas ali naquela cena a gente achava que iria dar uma. E é realmente poder. Brilhante. Ela e os 3 Varys teletransportando. O teletransporte do Varys, que é bizarríssimo. Mas tudo bem. For the watch. Tinha que falar de Cersei, um pouco mais de Cersei. A da vingança, quer falar? Exato, por favor. Que tivemos tudo aquilo, né? O Tommen a gente já falou que é um fantoche de merda. Aí ficou nesse puxa e tira. Marjorie, Tommen não peguei nada. Marjorie, Pardal e Cersei. Sim. E o grande plano da Marjorie era fingir se aliar ao Pardal. Conseguindo isso, acho que ela queria prender a Cersei, eu suponho, ou derrotar a Cersei. Não, o plano dela é nulo, né? Que a gente não sabe. É verdade, a gente não sabe, né? Vamos teorizar um pouquinho, então? 5 minutinhos de teoria? O que ela queria fazer quando ela manda a avó pra casa? Olha, eu acho que ela podia ficar naquela situação por um tempo, viu? Porque se o Pardal achasse que ela tava do lado dela... E esperar a Cersei se enforcar, talvez. Porque o que ela poderia fazer também? Vai prender a Cersei de novo? Ou trazer as tropas para a capital? Isso não adiantou, né? Eu acho, sinceramente, que ela ia esperar a Cersei, virar. Talvez ela tentasse dar uma de Cersei e conseguir um filho do Tommen e depois... Tchau, Tommen, será? Então, isso podia ser, eu acho. Garante o dela. Eu acho que era esse o plano. Porque se ela é mãe do futuro rei, tira a regência da Cersei. E ela passa a ser a regente. Eu acho que era esse o plano. Mas não deu tempo. Ela podia fingir de santa, que também não era uma situação muito difícil, né? Depois que ela foi solta, ficou tudo bem. A mulher tá solta vivendo no castelo. Pô, não é difícil, né? Fica lá. Eu acho que era isso. Mas que nem a gente falou, é só a teoria, né? Porque a série mesmo não explicou nada. A Marjorie é uma questão boa. E a mulher morreu e a gente não entendeu o que ela queria no final das contas. Exato. Mas voltando à vingança de Cersei Lannister, que vingança. Matou o tio, rival dela no poder. Matou o Pycelle, que detestava ela. E ela detestava ele. Matou os Tyrell, né? Inimigos, enfim. O Lança teve uma morte especialíssima e brutal, como vingança. Ele é burro pra caramba, né? Um homem curioso, matou o gato. Não, e você vê que realmente o Jon Snow era especial, porque depois de 5 mil facadas, ele ficou de pé. O Lança tomou uma do pivetinho, do Cantagallo, e caiu no chão, acabado. Você percebe o quanto o Aeron Rotar é fraco, na realidade, também, né? Porque o cara tomou uma facadinha nas costas e caiu, né? É duro no chão morto. O norte em si não quer ter fibra mesmo. Porque o pessoal do norte luta e não morre. Quanto mais pro sul, mais fraco você fica. Esse é o recado. Realmente. Mas e ela bebendo da sacada? E a trilha sonora, Franz? Vamos falar da trilha sonora. 9 minutos, Light of the Seven. E ela só trocando de roupa. Nossa, é bom. E depois ela matando lá a Rebeca do Ted Lasso. Acertão nela. Shame. Shame on you. Shame on you foi o que ela falou. E olha... E a morte de Tommen? Bom, né? Triste, né? Mas é que ela era muito bestinha, né, coitada. Eu tenho dó dessas pessoas em Game of Thrones, porque, elas só são boas, né? Dos inocentes, né? Porque elas não mereciam nada disso, né? Elas só morrem. Mas era um frouxo, né? Não, era, mas é que ele nunca foi preparado pra ser o rei, né, também. Ele não foi preparado pra nada, por favor. Assim, nem o Joffrey foi preparado pra ser o rei, imagina o Tommen. Que em geral o Tommen, realmente. O Tywin tentou fazer um curso intensivo, mas não deu tempo. Exatamente. Então é complicado, né? Coitado. Tá triste. For the watch. Não, mas antes eu quero comentar sobre Arya Stark. Porque naquela temporada, ela tem uma trama, assim, que eu acho meio chata, mas compro. E ela tá ali na casa do Preto e Branco. Tem ali um dos episódios de GOT, né? Uma das cenas de GOT que não é mais sem explicação, what the fuck da história. Que a Arya solta. Também.
Também. Mas eu digo da cena dela tirando as máscaras como se fossem lenços e depois ela se vendo. Essa cena ficou sem explicação por muito tempo. Então. E não tem. É porque Game of Thrones é curioso que brinca com magia, né? Um começo era essa coisa, será que tem magia? Não sei. Depois passa a ter magia, né? A Melisandre para um caboclo das sombras. Então acho que o que dá a entender é que era magia aquilo, afinal. Não explicaram, de fato. Mas o Ela só ficou cega depois? Tipo, muda, né, a forma que você troca os rostos. Porque na sexta e na sétima a gente vê que é tipo uma coisa, tipo uma prótese que você coloca em cima e você tem que tirar. Sim. Nesse é tipo um véu que fica sobre a cara da pessoa. É meio estranho. Eu acho que eles mudaram ali o conceito do que é trocar rostos, né, ao longo da temporada. Mas eu acho que o Martin explica isso. Acho que é feito pra dar dúvida mesmo, viu? Ficou sem explicação. Aí a Arya ficou cega, voltou lá pra casa do Preto Branco, falou que não queria mais, tal. Aí é um dos capítulos mais bizarros de Game of Thrones. Esse plano da Arya de querer ir embora, começar a andar por Bravos, como se, né, fosse mais isenta possível. Aí chega a menina chata lá, esfaqueia ela. Tudo dentro do plano, tá, galera? Ela foi esfaqueada dentro do plano. Ela cai no esgoto dentro do plano. Sobrevive. E ela sobrevive. Isso foi tudo calculado. Sim. Aí depois ela vai lá pra Lady Crane, fala que ela quer conhecer a Oeste de Westeros, que vai ser o final dela. Sim. Depois, começa a correr pela cidade, tudo planejado, sangrando. Mata, beleza? A Lady Crane morre por causa dela, né? Morre por causa dela. E dentro no final fica tudo com esse negócio, fica tudo dentro do plano, porque ela mata a menina abandonada, volta pra casa do Preto Branco, ameaça o Jaqen H'ghar. Sim. E vai embora. Qual que era o plano? Sei lá. Era levar a menina até a cabana escura? Ou ela foi mudando enquanto morria, lentamente? Eu não sei. Realmente não sei o que é isso. O esgoto deu uma iluminação pra ela? Em vez de, sei lá, varíola do bode de Quarth, você vai virar uma gênia e vai conseguir se virar. Essa é uma das partes mais WTFs da série. Sinceramente, eu acho que essa é uma das mais... Porque não tem por qualquer lado que você vê, você não encontra lógica. Sabe o meme? Exato. Não isso eu acho que deixar isso bem claro aqui. A gente não tá sendo, somos o fã chato. Não está fiel aos livros. De fato, os livros são melhores nessa parte, ok. Mas você vendo a série e você vendo a temporada, várias coisas vão de nada a lugar nenhum. E elas não têm explicação. Nem interna, nem externa, nem adjacente. Nada. Sobre nenhuma posição você encontra lógica. Exatamente. Mas sabe uma coisa? Talvez se você estiver muito louco de bebida, você encontra uma explicação. Porque aqui não dá pra encontrar. Mas tem uma temporada que ela só pode ter surgido por dívida de jogo. Porque não tem outra explicação. Que é a sétima temporada. E a nossa conversa de Game of Thrones ainda está longe do fim, porém, como o podcast ficou muito grande, a gente decidiu dividir ele em duas partes. Então, na próxima segunda-feira, na edição 105 do Seristocast, viremos com tudo para falarmos sobre a 7ª e a 8ª temporada de Game of Thrones.